Boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia de reunião. Antes de fazermos a abertura, vamos fazer uma leitura do Evangelho. Caiu no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 11, que fala sobre o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então, com essas palavras, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espiritaninho de Amor e de Luz, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus para mais um dia de palestras. Que assim seja. E então hoje estamos aqui com o nosso irmão Túlio César, do Seara de Jesus, de Criciúma, que vai deixar o seu recado para nós. Fique à vontade, Túlio. Esse grupo é todo seu. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, Renato, aí, Francisco, Luiz, por esse cordial acolhimento. E é isso que nos define como irmãos, né? É isso que nos harmoniza, é isso que nos faz pensar diferentes. Bom, já devidamente harmonizados com a abertura dos trabalhos desta terça-feira, desejo aos irmãos que estão nos acompanhando uma noite de muita reflexão, muita paz e, consequentemente, após o conhecimento das minhas pesquisas aqui, muita harmonia. Fala, alô, alô. E aí, quando perguntaram para mim, qual seria o tema, eu tentei buscar nessa... Alguém está querendo entrar aí, né? Eu acho que é Terezinha, é isso? Ô, Paulo, você não está como host, Paulo? Você tem que adicionar as pessoas e botar no mudo. A Terezinha vamos colocar, não tem importância. Isso nós temos que ter paciência, que isso tudo faz parte do novo processo de aprendizado. Isso. A Terezinha está com o microfone fechado, mas está com a imagem fechada também. Bom, aí então, eu fiquei pensando em elaborar uma palestra que nos trouxesse a atualidade desse momento reflexivo, mas que trouxesse embasamento em tudo aquilo que a teoria, a filosofia espírita vem trazendo para nós. Então, eu fiquei pensando assim, qual é o nosso papel no mundo, né? Qual o meu papel no mundo? O que espera a espiritualidade de um ser como eu, como vocês, como qualquer um de nós que se remete a essa reflexão?
Será que eu me considero uma vítima das circunstâncias ou eu sou o fruto das minhas escolhas? Será que eu percebo que Deus elaborou um plano, um projeto de vida para cada um de nós e nada que me falte pode ser fruto de uma vida de abundância do meu semelhante? Que isso é independente do meu processo individual, mas que ele depende exclusivamente desse processo coletivo? Será que eu tenho consciência de qual o meu papel no mundo, qual o meu papel no dia, qual o meu papel em todas essas pandemias, epidemias, qual o meu papel numa crise financeira dentro da minha família, qual o meu papel em cima de um revés financeiro dentro da minha família, qual o meu papel em cima de um revés de saúde, que eu possa, na verdade, valorizar a minha pessoa como um ser que leva a presença de Deus na essência daqueles mais desesperados? Será que eu entendo que eu não sirvo para ser um mero coadjuvante e que uma simples manobra em direção ao outro, para mim, é um grande aprendizado? Será que eu tenho consciência disso? Eu fico me questionando. E a maioria das coisas que nos incentiva, ela não é produzida pelas respostas, mas pela inflexão que trazem as perguntas. E é isso que é interessante estudar uma das obras que eu tenho verdadeiramente paixão, o Livro dos Espíritos. Porque muito daquelas perguntas que Kardec fez aos espíritos, elas não nos trazem só uma resposta reflexiva, mas elas nos trazem uma abertura para uma nova consciência. Porque a ignorância é tomada como uma falta de conhecimento. E a partir do momento que tu adquire essa perspectiva de saber, algo muda na tua perspectiva consensual, que faz com que tu entenda que a partir deste novo conhecimento tem que haver uma nova conduta. Então, eu vou fazer uma síntese desse livro para a gente começar, né, a separar um capítulo e trabalhar em cima do que eu embasei toda a minha teoria hoje de exposição, que foi em cima da lei de destruição. Mas vamos falar de um livro dos Espíritos como um todo. Um livro que foi elaborado por 477 páginas, entre prolegômenos, que são os comentários introdutivos, conteúdo e conclusão. Esse livro ele tem dividido em 4 partes, e na primeira parte ele tem 4 capítulos que fala das causas primárias. Na segunda parte, ele tem a parte mística, que fala da parte espiritual. Na terceira parte, que é uma das partes mais estudadas do Livro dos Espíritos, que possui 12 capítulos, que fala das leis morais. Sim, para tudo existe uma lei. Porque não existe acaso, o A é advérbio de negação. E o Espiritismo sabe que não existe acaso, que o caso, ele forma um efeito, e para cada causa existe um efeito. Então, nessas leis nos ensina o que possamos fazer para que gere bons efeitos para a nossa vida. E na última parte, não menos importante, nós temos 2 capítulos que dividem a quarta e última parte, que são os capítulos que falam da esperança e consolação. Sim, além de trazer-nos esperança, ainda nos trará consolação este livro. Então, vamos fazer uma síntese dessas pequenas partes. Na primeira parte, que fala das causas primárias, nas causas primárias, nós temos 4 subdivisões, que é o que é Deus, que nos traz o conceito de Deus, despersonificando a figura de um Deus, trazendo que ele é uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Nos traz os elementos do universo, que deixa explicativo que não será revelado ao homem o poder de conhecer o princípio de todas as coisas. Nos traz também a questão da criação, nos mostra a formação dos mundos, dos seres vivos, dos povoamentos da terra, da pluralidade do mundo e de algumas outras considerações. Encerra essa primeira parte, que é uma parte que eu, na verdade, detalhei um pouco mais, do princípio vital.
Esse princípio vital, ele fala não só da vida orgânica como inorgânica, como fala propriamente da vida e da morte, da inteligência e do instinto. E aí a gente conclui a primeira parte. E na segunda parte, aí começamos a entrar na parte mística do Livro dos Espíritos, que é uma parte que trata mais da encarnação, que trata dos espíritos, que trata da volta dos espíritos, que trata da extinção da vida corpórea, que trata especificamente da vida espiritual, sim, a vida entre os espíritos, né? Da pluralidade de nossas existências, que trata também das considerações que cada espírito tem com a sua experiência, das emancipações, e trata principalmente da vida espiritual, da vida dos espíritos. Esses dados, eles nos referenciam essa parte mística, que é uma parte muito extensa. Então, entramos na terceira parte, quando já adentramos a apresentação do Livro dos Espíritos, na apresentação dessas leis morais. E aí ele é muito detalhadamente, ele traz especificamente a atuação de cada lei. Ele traz da lei divina, o natural, ele fala sobre a lei da adoração, ele fala sobre a lei do trabalho, ele fala sobre a lei da reprodução, ele fala sobre a lei da conservação, e ele fala sobre esta lei, que nós vamos isolá-la posteriormente, que é a lei da destruição. Sim, tem uma lei para que haja a destruição. Mas o que chamais de destruição? Isso nós vamos ver. Então, não só da lei da destruição, como ele também fala da lei da justiça, do amor e da caridade. Na quarta e última parte, ele acaba apresentando a esperança e as consolações. Sim, porque além de nos instruirmos, este livro ainda nos dará muita consolação. E essa consolação e essa esperança, elas são subdivididas apenas em duas partes, que fala das penas e gozos terrenos e que fala das penas e gozos futuros. Já deixando entre linhas aí algo a salutar, que nós não viemos ao mundo a passeio. Esse capítulo é tão curto que já nos faz raciocinar que não viemos ao mundo a passeio. Toda essa psicografia, ela foi construída, foi ditada pelos espíritos superiores, com um concurso de vários médios, entre eles a conhecidíssima Hermance Dufour, que ficou conhecida pela rapidez que psicografava as obras mediúnicas. Hermance Dufour o fazia com as duas mãos ao mesmo tempo e fazia com que a coordenação dos trabalhos coordenados por Allan Kardec, um professor cético e pesquisador, pudesse ser elaborada com mais rapidez. Bom, surge uma doutrina que não desafia a ciência, que não desafia a inteligência humana. Pelo contrário, ela colabora para que suas evidências espirituais possam ter uma comprovação científica. E aí é importante a gente compreender isso, porque quando a gente vai para a lei moral, a gente fala de algo muito psíquico. Parece que moralidade tem a ver com a intelectualidade, mas moralidade tem a ver também com bons costumes, com boas escolhas, com bons pensamentos. Então, nesta lei, nesse princípio terceiro, né, que fala das leis, eu gostaria de grifar esse parágrafo sexto, que fala das leis morais, que busca essa lei da destruição como uma lei pouco compreendida e muito presente, repetida às vezes ao longo da história da humanidade. Então, a gente já começa identificando essa lei na pergunta que Kardec faz ao Livro dos Espíritos, né, aos Espíritos, na pergunta 728. E Kardec assim pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos assim respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha só, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Mas os espíritos continuam. Por quê? O que chamais de destruição?
não passa para nós outros do que uma transformação. Então, a gente tem que rever esse conceito de destruição, porque os espíritos ali salientaram que o que chamar de destruição, para mim, é uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos no mundo. E aí a gente abre o debate, e aí a gente abre. Então, quer dizer que nada acaba, que nada parece acabar, que, na verdade, o que temos como destruição é um processo de metamorfose que se transforma, e pela ótica do princípio evolutivo, reaparece, se modifica, se reinventa, se reapresenta. Então, esses princípios a gente tem na ciência, né? Porque é um movimento que se expande, e depois que ele se expande, jamais voltará a ser do tamanho que era antes. E aí, buscando essa máxima desse movimento puramente científico, a gente fica em dúvida, mas espera lá, nós estamos falando de ciência ou de religião? Um movimento que expande e que depois de expandido jamais voltará a ser do mesmo tamanho que era antes? O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do princípio da destruição? Nós estamos falando da criação do universo? Ou nós estamos falando da nossa própria consciência? As coisas parecem emergir para o mesmo sentido. E é isso que é fantástico no estudo do Livro dos Espíritos. Que quanto mais o conhecimento espírita abrange o conhecimento filosófico, mais em direção à ciência ele vai caminhando. E aí, se eu quisesse botar um pouco mais de filosofia espírita nisso, eu buscaria o capítulo 6 de João, que relata o que Jesus dizia: porque eu desci dos céus não para fazer a minha própria vontade, mas sim para viver a vontade daquele que me enviou. Opa! Quer dizer que é essa a expansão do pensamento? É isso que nós temos que resgatar? É esse o motivo que nos trouxe a vida? Para viver a vontade daquele que possibilitou que estivéssemos aqui? É assim que devemos viver, representando a vontade de Deus e não a nossa própria? E os questionamentos surgem, emergem numa velocidade que a gente se assusta. E aí a gente fica se questionando o porquê estamos aqui. O porquê realmente resolvemos viver num momento tão pandêmico. O porquê que viemos neste mundo, nesta época, neste momento. O que nos faz viver sobre os aspectos das nossas vontades? Por que não refletimos sobre algo maior do que os nossos próprios caprichos, as nossas necessidades? E aí os questionamentos vão surgindo, não como se a gente tivesse que estar aguardando as respostas, mas faz parte desse pensamento evolutivo. Qual o significado dessas destruições? Qual o significado dessas guerras? Qual o significado dessas epidemias? E é bom separar epidemias de pandemias, assim como nós separamos a dor do sofrimento. É importante que a gente entenda o momento que nós estamos vivendo, que isso tudo fez parte da nossa programação espiritual. Resolvemos assim fazê-lo e assim vivê-lo numa época como essa. Então, não somos vítimas. Não somos vítimas. Lembro de uma das palestras que eu dei aí na casa de vocês e que eu me referencia que a dor é um aviso da consciência. Mas aquele que não se desperta pela dor, toma parte dessa dor e
vive constantemente, diariamente com ela, sofrendo. Então, assim como a dor é um aviso para uma mudança de comportamento, de hábito, esse sofrimento é, na verdade, uma anulação desse aviso. E se nós temos uma epidemia que vem se alastrando e se renovando de séculos em séculos, e a gente não escuta, ela se torna mais forte e vira uma pandemia, para que a gente possa, então, compreender. Desculpa. Para que a gente possa compreender que, se não é pelo aviso da dor, será pelo aviso do sofrimento. E é importante a gente conhecer alguns desses avisos. Vamos fazer um relato, um breve relato da história dessas epidemias/pandemias. A varíola, por exemplo. A varíola foi uma doença que atormentou por mais de 3.000 anos a humanidade. Eu repito, o som não está bom? Eu repito, a varíola atormentou por mais de 3.000 anos a humanidade. Foi a varíola uma das doenças que mais causaram epidemias. E ela foi responsável, inclusive, por uma pandemia que se espalhou durante o Império Romano no século II depois de Cristo. E aí o processo se continua. Aí vem a peste bubônica, uma peste causada por uma bactéria no contato com pulgas e roedores. Uma doença considerada historicamente a causadora da pandêmica peste negra, que assolou a Europa no século XIV, entre 1347 e 1353, que trouxe, obrigado, Luiz, que trouxe em apenas 7 anos, e olhem os dados, de 75 a 200 milhões de mortes na antiga Eurásia. Aí passamos a viver a cólera. Sua primeira epidemia global de 1817 matou centenas e milhares de pessoas. Desde então, essa bactéria vem sofrendo diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, e ainda é considerado uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir, pasmem, a partir do consumo de água, a partir do consumo de alimentos. É mais comum em países subdesenvolvidos a negligência humana, que se alimenta do egoísmo e do enriquecimento próprio, condenando gerações e mais gerações, sem dar condições básicas para que haja uma subsistência, uma obrigação básica dada aos governantes de todas as épocas, que vem se multiplicando e se renovando em promessas infundadas. E a gente fica se achando vítima de um processo. A narrativa é que estamos relatando que são dados de 200 anos atrás. Isso tudo só comprova o estado de eugenia que continuamos vivendo. Um completo descaso com a vida alheia humana. Aí, como se não fosse pouco, o vírus tira passaporte e desembarca na gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 a 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola em 1918. E eu estou falando de 103 anos atrás, 102 anos atrás, causada por um vírus, influenza mortal. E eu estou falando mais de 1/4 da população mundial da época infectada. E até então o presidente do Brasil, Rodrigo Alves,
morre desta doença em 1919, porque o vírus veio a bordo de um navio chamado Demerara, um transatlântico que desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus. E aí continuamos nessa caminhada solar, que parece não ter a ver com as nossas vidas, porque não está na nossa necessidade social. Que é isso, minha gente? Aí chegamos na gripe suína, uma gripe conhecida como H1N1, uma espécie de mutação da gripe espanhola. Observem que foi o vírus surgido dos porcos no México. Mas o que é o México? Um paizinho mequetrefe. O que é que eu tenho com isso? Não é assim que o interesse da humanidade responde a uma pandemia dessa? E ela se espalhou rapidamente pelo mundo, matando, no primeiro momento, mais de 16 mil pessoas. Mas era no México. O que é que eu tenho a ver com o México? Aí, atualmente, chegamos no coronavírus, ou Covid-19, uma espécie de mutação, aí sim, da gripe espanhola. Observem que, a partir da gripe espanhola de 1918, a epidemia tira passaporte e não se resume mais na periferia. Ela desembarca num transatlântico, vira turista da humanidade e passa a visitar todas as classes. E passa a visitar todos os continentes, todos os países. Porque se eu não tenho uma política espiritual, uma política social que me faça me comover com o problema do outro, esse problema tem que passar a ser meu para eu achar a solução disso. Porque não é justo que só as classes da periferia sofram desse mal. E aí, aos que pensam que isso é um castigo de Deus, eu me sinto muito bem castigado por estar vivendo essa crise. Eu me sinto muito bem representado e chamo para mim a interpretação de tudo isso. Porque já que não vivo a vontade daquele que me enviou, talvez possa viver pelas necessidades dos meus semelhantes e que as suas necessidades passem a ser as minhas. Talvez isso seja o meu momento de transformação. Talvez isso seja o momento que me tire da minha zona de conforto e que me faça entender que os ciclos existentes no mundo, que existentes num ano, não são só para diferenciar verão, outono, primavera ou inverno. Que nesse ciclo há pessoas que sofrem mais. E é nosso dever como cidadão, não é nem como espírita, é como cidadão, lembrar dessas pessoas. E a gente tem que chamar essa responsabilidade, porque vivemos nesse processo contínuo de eugenia, e eu não estou só culpando os nossos governantes, porque eles estão lá pelos nossos votos, pela nossa burrice política, que acredita em dois lados, direito ou lado esquerdo, quando, na verdade, deve haver um só lado, o lado humano, o lado que restringe aos interesses próprios e nos faz nos conciliar com a vontade daquele que me criou, que me trouxe ao mundo. E é importante a gente considerar essas reflexões, porque, por enquanto, eu estou no que é que eu tenho com isso? Eu moro em Araranguá, e em Araranguá tudo funciona. Mas eu estou em Criciúma também tudo funciona. Mas talvez se a gente estudasse um pouco mais os dados daqueles que estão aos nossos redores, talvez a gente começasse a compreender o que é que tantos falam desse desequilíbrio, desse fosso. Desse buraco.
E aí a gente vive como se não tivesse nada a ver com o que está acontecendo. Porque eu tenho um bom emprego, porque os meus filhos estudam numa escola boa, porque eu consigo pagar as minhas contas. O que eu vou fazer para sensibilizar esse cara que está falando tudo isso aí para vocês? Que ele precisa viver não só pela vontade dele, mas pela necessidade dos outros. Ah, então tá. Então eu vou fazer aquilo que assola os outros, assolar ele também. Porque aí eu vou chamar ele para o trabalho. Aí eu vou assolar ele para essa consciência. E aí quero contar um casinho rápido para vocês de um fazendeiro que retrata bem essa situação pandêmica do que é que eu tenho com isso. Um fazendeiro, certa vez, encontrou a mulher e vivia numa fazenda afastada do centro e disse, mulher, vamos fazer uma urbanização na fazenda? Vamos derrubar aquelas casas velhas, vamos limpar, vamos detetizar, vamos fazer uma higienização naquela fazenda, vamos criar lotes e vamos habitar aquele espaço todo. Essa semana eu vou chamar a detetização, que já vai matar todos os insetos, todos os ratos. E o ratinho estava na toca, escutou e ficou desesperado. O ratinho saiu da toca, foi no galinheiro, ele disse, dona Galinha, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude que o fazendeiro vai chamar uma empresa para dedetizar tudo e vai passar veneno. E todos os répteis, todos os insetos, todos os pequenos animais vão morrer. E a galinha cocoricó, o que é que eu tenho com isso? E o ratinho desesperado foi no chiqueiro e falou, seu porco, pelo amor de Deus, me ajuda. E repetiu a história ao porco, e o porco, reco, o que é que eu tenho com isso? E ele, não descontente, saiu e foi aos pastos. E lá encontrou um boi, um grande boi, e disse para ele, seu boi, com toda a sua força você há de me ajudar. E o boi olhou para ele, o que é que eu tenho com isso? E o ratinho foi em desespero para sua toca. Resolveu colocar os seus pertences na pequena mochila e agarrar de estrada fora quando escuta um barulho. Caiu, não? Não. Quando escuta um barulho. E nesse barulho, ele avista a senhora da fazenda caindo pela escada. Ela é levada ao hospital, passa mal e é entubada. Fica em coma e o fazendeiro vai ao desespero. Os familiares começam a vir para casa para participar de uma vigília em oração para a recuperação dela. E o fazendeiro, sem ter o que fazer, ordena aos responsáveis da fazenda que matem as galinhas para fazer uma canja, para servir de refeição às pessoas que vieram visitá-la. E essas pessoas não contentes começam a fazer uma campanha no bairro. E essas pessoas do bairro começam a viver dentro da fazenda, fazendo uma vigília ainda maior em oração. E o fazendeiro, mais uma vez desesperado, não tendo com que alimentar, ordena aos responsáveis da fazenda que mate os porcos. Mate os porcos para que faça, para dar o que comer a todas essas pessoas. E eis que depois de muita oração, a mulher se recupera e sai de coma. E sai de coma numa recuperação mas tão absurda, que os médicos já atestam a alta desta mulher. O fazendeiro, numa felicidade imensa, resolve fazer uma grande festa para a cidade, agradecendo o apoio espiritual que teve. E ordena aos representantes que mandem matar os bois. E o que é que eu tenho com isso? A vida parece que manda nos recados. E a gente ignora. Porque os que estão pedindo socorro, hoje, parecem ser em umas condições menores que a gente. Mas menores em estruturas. Talvez sejam essas pessoas que nós estamos devendo hoje ajuda, sejam eles a porta para a nossa evolução espiritual. E nós estamos como esses animais que foram sacrificados, porque não sequer ouviram a súplica do ratinho.
Então, a gente fica se perguntando o porquê que nós somos tão teimosos. E aí eu vou refletindo e vou tentando agregar as minhas passagens evangélicas com o que eu tenho de conhecimento. E aí eu vou citar 4 passagens bíblicas. Embaixo de cada passagem, eu vou citar um dado atual. E depois eu vou lhes dizer de onde eu tirei essas passagens. E a primeira citação diz: eles entrarão juntos e cuidarão uns dos outros. E aí vem o dado histórico. Cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, mais de 50% do total da humanidade. Esses dados são da OMS de julho de 2019. Então, 4,5 bilhões de pessoas, mais de 50% dos habitantes do mundo não têm acesso a saneamento básico. Eu repito, 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. De um total de 7,6 bilhões de pessoas. Mais de 50% não conta com saneamento básico, com higiene. E aí eu quero me questionar, de onde é que vem as epidemias? De onde é que vem o coronavírus? Mas há ainda aqueles que dizem que é castigo de Deus. Ora. Citação número 2. A tempestade pode extrair o melhor de nós. O Banco Mundial informou no relatório divulgado na OMS que mais de 10% da população não tem acesso à energia. Não é não tem. Não tem acesso à energia. Não que seja certo, mas não pode nem fazer um gato. Não tem acesso à energia. E nós estamos falando de 840 milhões de pessoas. Isso porque nas últimas 3 décadas deu uma melhorada. E eu estou falando isso de estatística mundial. Porque em 2010 há 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E em 2015 passou para 1 milhão de pessoas. E 4 anos depois baixamos para 840 milhões de pessoas. E há quem comemore isso. Passo para a citação número 3. É preciso viver um dia de cada vez. Na ansiedade, na falta de fé, na incerteza que eu tenho de querer garantir o meu futuro, eu negligencio o meu presente. E acabo me tornando um homem sem passado. Porque eu vivo pelas minhas ilusões. Eu vivo querendo garantir aquilo que eu penso querer. E aí eu vou à 4ª citação. A tempestade vai passar. Procrastino minha vida, esperando o momento certo, a mulher certa para casar, a hora certa para ter filhos. Espero oportunidades que nunca chegam e nunca chegarão. E esqueço de realizar realmente as minhas pequenas obras, os meus objetivos de vida. Sempre procrastinando algo que eu preciso fazer. Essas citações, meus irmãos, foram encontradas no estudo que eu fiz da Arca de Noé. Essas 4 citações revela quando Noé recebe o chamado para construir a arca, com o intuito de salvar a humanidade, e pede para que ele traga os animais em casais, já pensando na reprodução, da construção de um novo mundo. Mas poucos os humanos foram que embarcaram nesta viagem, que acreditaram na melhora de um mundo novo. Estamos mais uma vez sendo chamados em comunhão para cuidarmos uns dos outros,
antes que um novo dilúvio venha e varra a nossa existência da Terra. Precisamos sair da teoria, precisamos ir para a prática. Não podemos nos tornar santos da noite para o dia, não podemos nos tornar espíritos superiores da noite para o dia. Mas busquemos o exemplo de Paulo, na carta aos Gálatas, testemunhando agora a sua consciência, testemunhando através da carta aos Gálatas, testemunhando a sua consciência de vida em Jesus, quando diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não precisamos de tanto, mas podemos ter um pouco mais de humanidade em nossas decisões. Precisamos ter um pouco mais de humanidade em nossos objetivos de vida. Não só nos aposentarmos, não só trocar de carro, não só pagar a faculdade dos filhos, não só reformar a casa. Temos diversas passagens que nos chamam à reflexão. Por que ainda somos o reflexo de nossas ilusões? Por que se iludimos? Quando Jesus passou pelas cercanias de Cesareia de Filipe, ele logo interrogou a seus discípulos, dizendo, que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Que dizem que sou eu? E aí os discípulos entram em pavor e começam a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E Simão Pedro toma a palavra e responde, tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus se encanta e responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que revelaram isso. Está na citação de Mateus. O que é que ele quis dizer com isso? Que não foi a carne nem o sangue. Que não foi o conhecimento que ele teve da presença de Jesus na vida dele que revelou que Jesus era o Filho de Deus vivo. Mas a fé que ele tinha, que despertou a mediunidade dele, que fez que a espiritualidade viesse para ele em sonho e revelasse a vinda do Cristo Salvador. Nós estamos preparados para ter alguma dessas revelações? Jesus revela aos presentes isso em nome de Simão Pedro, que foi a fé de Pedro que trouxe a certeza de que aquele seria o Jesus. Ainda não sabemos quem somos nós, como haveremos de saber qual o nosso papel no mundo. Muitos de nós ainda não se conhecem. Muitos de nós ainda não se conhecem. E a gente fica se perguntando o que é que precisamos fazer para cada vez mais não mostrar o que não somos, mas tentar abrir essa cortina, essa máscara carnal, e mostrar aos irmãos o esforço que fazemos para ser alguém melhor. Aí Jesus orienta aos discípulos, não digam às pessoas que eu sou. Por que Jesus não quis dizer às pessoas quem ele era? Porque o Jesus não queria que as pessoas procurassem ele, porque ele era o Filho de Deus. Jesus queria que eles procurassem um enriquecimento espiritual, e aí achariam Jesus. Não é procurar algo pelo que ele representa, mas a busca deste crescimento que representa este algo para nós. Ainda estamos presos às nossas ilusões. E mesmo sabendo que Jesus
E mesmo sabendo que Jesus ia ser morto, ele continua pregando. Por que que ele continuou pregando, sabendo que eles iam matar Jesus? Por que que ele escolheu morrer? Porque ele precisava. A morte dele consagraria a forma como ele viveu. E ela precisa ser daquela forma, para despertar a humanidade do sono profundo e demonstrando, depois da morte de Jesus, o poder do amor. E essas revelações não nos tocam. Vivemos nos justificando. Antes da pandemia era por falta de tempo. Vivíamos nossa relação aproximando os distantes e nos distanciando de quem estava próximo. Agora eu sou obrigado a conviver com minha mulher todo dia, com os meus filhos. Acordar, almoçar, jantar, dormir, acordar, tomar café. Olha, que experiência grandiosa que nós estamos tendo. Desculpa. Agora murmuramos pelo excesso de tempo. Alguns ficam perguntando, será que isso vai passar? Quando é que isso vai passar? Mas se não passar, saberei viver eu neste novo mundo? Entenderei os provérbios da Arca de Noé? Alguns entendidos chegam a fazer previsões, não te preocupa, isso dá em 100 anos. Os conformados, com quanto pior, melhor, fazem prognósticos. Não te preocupa, isso deu em 1720, deu em 1820, deu em 1920, arredondando a crise como se ela fosse simplesmente um cronograma histórico. Isso são processos regenerativos que nos impulsionam a reconhecer o verdadeiro sentimento, os verdadeiros valores. E nós estamos sendo chamados a isso. Ainda somos reféns do medo. Conforme dizia lá aquele filósofo, Platão, 477 anos antes de Cristo, ele já dizia, no mito da caverna, que nós vivemos sobre nossas ilusões, sobre nossas sombras. Somos reféns do medo. Vivemos da ilusão das sombras que reflete a ilusão do nosso mundo material. Eu não sou o que sou, eu sou o que eu tenho. E por isso eu preciso ter para agregar valor em mim. Platão diz mais que o homem se torna prisioneiro da vida se não houver contraste. É preciso que nasça o sol, para quando se pôr a lua, no contraste do ciclo entre um e outro, me estabeleça o critério de que se foi mais um dia. Eu preciso compreender esses contrastes, para compreender o que significa essas provas, essas expiações em minha vida, essas pandemias, as nossas diferenças sociais. Não é algo que nos diferencia, é algo que nos oportuniza. E a gente não faz a leitura certa. A concepção do silêncio está entre o silêncio e o som. Porque se só existisse silêncio, não existiria a consciência. É entre o que você tem e o que você perde. Porque se você só tiver, você não vai dar valor. Você precisa perder para ver o que realmente tem valor na sua vida. Porque não é o destino, o lugar, ou muito menos como se... Mas é como você faz a escolha pelo caminho que percorre. E para finalizar a minha exposição, eu trago do livro de Emmanuel, o Consolador, um livro psicografado por Chico Xavier, a seguinte frase: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho
e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Estamos vivendo os frutos dos nossos crimes. E para que eles não se renovem em ciclos pandêmicos, haveremos de não nos sentirmos vítimas, mas obrarmos, trabalharmos e crescermos espiritualmente como parte da solução, e não como a parte crítica, intelectual, que nada faz em benefício de nossos irmãos. Que assim seja, meus irmãos, que todas essas reflexões possam trazer um ponto de equilíbrio em nossas vidas. Muitíssimo obrigado ao Luiz, ao Paulo, ao Francisco, a todos aqueles que me abraçaram nessa casa, que me deram essa oportunidade de aprendizado. Alô? Está me ouvindo? Agora sim, é. Eu acho que Está me caiu ouvindo? fora. Estou ouvindo, a minha internet deu uma caída aqui. Ah, mas está me ouvindo? Sim, 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 ouvindo. Tá. Deu uma travadinha tua aí. É, Mas o Renato me escuta? Sim, sim, eu escuto. Passei então, um pouco do horário, não? não, tá tranquilo. Desculpa, bem na hora certa eu saí do ar aí, mas está tudo bem. Então, antes de passar a palavra para o Renato, eu queria agradecer então, as suas palavras que realmente vieram, de certa forma, abrir bastante os nossos olhos, né? Através dos ouvidos, abrir os nossos olhos, te escutando essas belas palavras, essa apresentação que você fez. E realmente, quando se fala em destruição, nem tudo está perdido, porque justamente é através da destruição ou da perda, como você falou agora mais no final, é que a gente vai perceber, então, aquilo que realmente é importante para nós estarmos carregando, né? Porque a gente diz, né? Aquela história, caixão não tem gaveta, então a gente tem que levar daqui aquilo que realmente é importante no nosso retorno à pátria espiritual. Vivemos, às vezes, uma vida inteira de acumular, se a gente acumulasse bastante inteligência e moralidade, mas a gente acumula coisas excessivas e realmente, na hora de voltar, a malinha é aquela que cabe o que dá para levar para lá, né? Então, é isso que a gente tem que pensar bastante, né? Então, eu agradeço mais uma vez, queremos ver você mais vezes aqui, ou quem sabe até num dia de estudo, numa possibilidade de a gente fazer um bate-papo, marcar um dia específico para a gente fazer alguns diálogos e alguns questionamentos para que a gente possa trocar figurinhas, né? Então, eu vou passar imediatamente a palavra para o Renato, agora que vai finalizar com uma prece, uma meditação, e aí ficamos todos à vontade aí, né? Aproveitar um pouquinho mais de alguns minutinhos rápidos aí para a gente vibrar, principalmente hoje, se falou na lei de destruição, né? Tivemos aquela destruição muito grande em Beirute, acho que nas mentalizações do Renato, todos nós possamos estar pensando, então, nos nossos irmãos lá de Beirute. Obrigado, então, mais uma vez pela presença. Muito bem. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de todos os amigos aí nessa reflexão em conjunto. Mais uma vez, obrigado, então, aí, Túlio. Então, meus irmãos, elevamos nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, amigos do plano espiritual, que possamos receber toda a luz e emanar nossa vibração para todos aqueles que estão necessitados. Aos irmãos que estão desencarnando nesse momento tão delicado, que possam ser assistidos e tenham um entendimento necessário para esse momento. Aos que estão na linha de frente, né, do dia a dia, se expondo aos riscos. As pessoas que ainda não entenderam o processo que estamos passando. Aos nossos irmãos que hoje sofrem com aquela explosão em Beirute, que sejam fortes os que ficaram e que sejam amparados os que partiram. Que sejam acolhidos na sua dor. Aos nossos amigos e familiares, né, que estão em suas casas e que estão em nossos pensamentos,
Que todos nós vibramos juntos pelo nosso planeta, com todo o amor que nosso Pai maior tanto nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Fiquem com Deus, que a paz esteja com vocês. Até a próxima semana, né? É assim.